Agora no Jornal da Manhã, a participação de Rodrigo Constantino. O PSOL ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão que terá a relatoria de Marco Aurélio Mello do Supremo e pretende forçar o Congresso a criar um imposto sobre grandes fortunas. É a velha discussão aqui no Brasil, principalmente quando se fala em reforma tributária. Constantino, bom dia. Bom dia, Tiago. Eu considero isso uma aberração e tem dois pontos aí para discutir. O mérito da questão, que são os impostos sobre grandes fortunas, e a forma com a qual o PSOL tenta empurrar essa agenda. Né? Veja, quando você vai para o Judiciário, para o STF, né, alegando uma ADO, né, ou seja, alegando que a Constituição prevê isso e não está havendo legislação suficiente, isso é um descalabro. A Constituição diz apenas que se houver um imposto sobre grandes fortunas, ele deve ser de competência federal. É apenas isso, não diz que tem que ser obrigatório a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Além disso, existem projetos de lei no legislativo para grandes fortunas, para ter a criação desse imposto. O que o pessoal quer, na verdade, é aquilo que a esquerda vem percebendo que é a via mais fácil de ganhar no tapetão, análogo ao futebol, quando você perde no jogo e tenta apelar depois. Então, eles perceberam que não conseguem votos suficientes na democracia, né, do apoio popular suficiente para suas bandeiras, suas causas, e aí eles tentam, então, convencer apenas alguns poucos ministros, cada vez mais poderosos, com suas decisões monocráticas, inclusive, para enfiar a goela abaixo da população essa agenda deles via STF. Fizeram isso com a questão da homofobia, equiparada a racismo, fizeram isso com a questão, estão tentando fazer com a questão da legalização do aborto. Então, a esquerda, cada vez mais, não consegue apoio para suas causas no legislativo, tenta enfiar de cima para baixo via judiciário, via STF. Isso é uma aberração. Agora vamos falar sobre o mérito. Imposto sobre grandes fortunas, é óbvio que vai ter gente sempre defendendo. Eu chamo de imposto da inveja. É aquela ideia de que se a menos tirar um pouquinho dos que são muito ricos e distribuir, isso é mais justo e tudo mais. Primeiro, nunca vai ser dos mais ricos. Vai sempre ser um imposto que vai recaindo sobre a classe média alta e até a classe média, porque os mais ricos mesmos sempre têm mecanismos de defesa. Além disso, é tratar a economia como algo estanque, um jogo de soma zero, né? Tira de João, dá para Pedro, como se não houvesse um dinamismo, um mecanismo de incentivos, perverso no caso, que desincentivasse a criação de riqueza. É isso que a esquerda nunca entendeu. Foi por esse caminho na França e viu um bando de francês rico fugindo para outros países, criando domicílio fiscal em outros países, enquanto que afetou mesmo foi a classe média. Então, é um imposto que pode ser bonitinho na teoria, porque fala a inveja das pessoas, a paixão mais mesquinha que tem. Vamos tirar dos ricos e distribuir. Na prática, acaba punindo os mais pobres, porque diminui a criação de riqueza no país. Ô Constantino, o Partido Socialista do primeiro-ministro Antônio Costa conseguiu uma vitória expressiva nas eleições desse domingo em Portugal, aumentando a presença da legenda no parlamento para um número próximo da maioria absoluta. O que isso representa, o que isso significa, hein, Constantino? Pois é, falávamos do PSOL, do socialismo e, infelizmente, na minha opinião, a esquerda está em alta em Portugal, né? Vem desde 2015 uma gestão razoável, não é uma coisa louca, apesar dessa geringonça que foi criada aí com partidos, inclusive de extrema esquerda no pacote. O PS, o Partido Socialista, quase conseguiu se livrar dos demais, do Partido Comunista e tudo, porque ele, como você disse, ele quase teve a maioria absoluta, mas não chegou a ter. Então ele vai ter que compor o governo com outros partidos, talvez com a mesma geringonça, né? O próprio Costa disse que foi uma eleição que mostrou que os portugueses estão contentes com a geringonça. O Mário Centeno vem fazendo uma gestão razoável na parte econômica também, não é um desvairado como alguns psolistas no Brasil, é um partido mais social-democrata do que socialista de fato. Mas, como quase sempre, a esquerda faz o estrago e a direita vem consertar com a austeridade tão demonizada. E aí isso é impopular, é uma fase de ajuste, e abre espaço para a volta da esquerda. É mais ou menos isso que aconteceu em Portugal. As pessoas estão com memória curta, esquecem que o José Sócrates foi preso por esquema de corrupção, inclusive envolvendo PT, Odebrecht, o mesmo esquema que a gente conhece tão bem no Brasil. A esquerda não entregou bons resultados. O dever de casa foi feito pela turma da direita, mas que não soube depois se articular direito e deixou aí o espaço para a volta dos socialistas.
Vale lembrar que teve também uma evasão muito grande, recorde, mais de 45%, o que mostra que se não houver engajamento, se a direita não conseguir seduzir o eleitor para que ele vá de fato votar, se mobilizar a favor dos seus partidos, isso abre o caminho para a volta da esquerda ou para a manutenção da esquerda, da geringonça no poder. Eu não acho boa notícia para Portugal, mas a boa notícia é que há uma estabilidade política, mais uma eleição livre, civilizada, ao que tudo indica, legítima, né, sem roubo, sem violência. Isso, para o país como um todo, é saudável, ainda que o resultado não seja aquele que pessoas como eu considerem o melhor. Mas Portugal avança, apesar da esquerda. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia a todos, Thiago.